Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 1 General Training comentado. E nós hoje estaremos lidando com duas coisas muito importantes quando falamos de produções Task 1 General Training. Lembrando que General Training IELTS tem como o Task 1 uma carta a ser estruturada, uma carta a ser produzida. Ela, inquestionavelmente, em comparação com o Task 1 do Acadêmica, é mais fácil de ser produzida, mas ainda assim, existem vários aspectos que precisamos de considerar para termos uma produção sólida. E hoje, dois desses aspectos que vamos considerar são o de estrutura desta carta e, igualmente, a administração de tempo, tudo bem? Então, vamos olhar aqui o primeiro ponto que estamos destacando, que é o de estrutura, e mais precisamente quando falamos de estrutura, é a qualidade sendo mais importante do que a quantidade. E é algo importante compreendermos que quando estamos falando de Task 1 General Training, estamos falando de produções que estão pedindo para a gente, no mínimo, 150 palavras, tudo bem? Agora, se tivermos uma produção que seja excessivamente mais do que esses 150, definitivamente vamos estar desperdiçando tempo e vamos ter uma boa parte da nossa produção nem ao menos lida pelo examinador. Portanto, precisamos de ter muita atenção em mantermos a nossa produção respeitando o mínimo necessário, mas igualmente não indo muito além disso. Então, não podemos dizer que mais é melhor quando estamos falando de produções que vão além do mínimo que o exame pede. E qual é o número ideal de palavras? Podemos aqui dizer que entre 175 e 225 é o ideal. Podemos, somente para arredondar, termos um número de 180, somente para simplificar, na realidade, um número de 180 palavras sendo o ideal, tudo bem? Você tem, então, 30 palavras acima do mínimo a serem consideradas em suas produções para que você tenha essa distância de segurança do mínimo e não tenha o perigo de ter uma produção que seja excessivamente maior e, portanto, uma boa parte dela nem ao menos vai ser lida pelo examinador, tudo bem? Se você praticar, de fato, ter as suas produções com 150 exatamente, você, em especial se você está fazendo o exame à mão, pode acidentalmente no dia do exame, por exemplo, fazer 147 palavras e na sua contagem de verificação errar. E, portanto, você vai perder muitos pontos simplesmente porque não respeitou as instruções em termos de número mínimo de palavras, mesmo com tudo estando perfeito em termos da sua escrita. Então é muito importante termos extra atenção com relação a isso, tudo bem? Agora, existe um pequeno detalhe que precisamos de compreender, que no dia do exame, em especial se você está fazendo o exame à mão, você provavelmente não vai ou ter tempo para contar a quantidade final de palavras que a sua produção tem, ou simplesmente vai fazer isso de uma forma muito afobada. E idealmente, então, você nem ao menos quer investir seu tempo nisso. Tendo isso em vista, qual é a nossa referência? Se você está fazendo o exame no computador, você não precisa se preocupar, porque você vai ter um contador de palavras indicando para você exatamente quantas palavras tem na sua produção. Agora, se você está fazendo o exame à mão, e isso tem algumas vantagens, não pense que você somente tem desvantagens ao fazer o exame à mão, em especial no listening e no reading. Na minha opinião, em especial o listening, que é o exame que as pessoas mais precisam de pontos frequentemente, você tem várias vantagens em fazer o exame à mão, na minha opinião. Mas isso é assunto para outros vídeos nossos. Neste vídeo em particular, estamos falando de writing, portanto, vamos nos focar aqui no writing. Se você, então, está fazendo o exame à mão, você, tendo um objetivo de 25 linhas, considerando o tamanho normal da letra de alguém, atinge algo em torno de 180 palavras. Aí você vai estar contando linhas, não palavras, fazendo com que então a sua produção seja mais facilmente administrável, assim, quando estamos falando de tamanho, tudo bem? Próximo ponto aqui é a questão de aprender os tipos de questão: formal, informal e semiformal. Não é somente o tom que é formal, informal ou semiformal em nossa escrita, quando olhamos, por exemplo, o que observamos no nosso último vídeo. Também o próprio tema define se ele é um tema formal, informal ou semiformal. Então vamos pegar aqui aquele tema de referência que já vimos outras vezes em outros vídeos nossos, mas sempre voltamos a ele porque ele é uma ótima referência. Vejamos aqui. You recently bought a piece of equipment for your kitchen, but it did not work. You phoned the shop, but no action was taken.
Write a letter to the shop manager. In your letter, describe the problem with the equipment, explain what happened when you phoned the shop, say what you would like the manager to do. Então aqui temos uma produção que temos que fazer, onde escrevemos uma carta para o administrador de uma loja no qual compramos um produto que está com problemas. Pois bem, essa é uma produção, um tema, aliás, que é formal, informal ou semi-formal. Definitivamente podemos indicar que aqui é um tema semi-formal, ou seja, não podemos nos comunicar com essa pessoa como se ela fosse um familiar ou um amigo, mas também não precisamos de comunicar algo a ela como se ela fosse o presidente do nosso país. Portanto, nós simplesmente fazemos uma produção semi-formal. E vamos estar, em próximos vídeos da nossa série, mostrando como estruturar uma produção semi-formal tendo isso em vista, tudo bem? Excelente. Então, agora, retornando aqui às nossas anotações, o próximo ponto aqui quando estamos falando de estrutura é usar sinônimos e paráfrases mostrando abrangência de vocabulário. Isso daqui é um ponto que nós já falamos em outros vídeos, mas isso faz parte de estrutura e é por isso que estamos repetindo aqui. Nós temos a necessidade no IELTS de mostrar lateralidade, abrangência, não necessariamente profundidade de vocabulário. O que isso significa? Isso significa que não precisamos de ter aquelas palavras exóticas em nosso conhecimento sendo usadas no IELTS para demonstrarmos o quanto que dominamos a língua inglesa. Não precisamos de ficar usando palavras que ninguém usa no dia a dia. Agora, o que nós não precisamos ou não devemos, aliás, fazer é repetir vocabulário, repetir. Repetição, independente se é vocabulário fundamental ou não, é mortal no IELTS. Portanto, quando você tem a possibilidade de evitar repetir as mesmas palavras, quando você está se referindo a coisas já ditas no seu texto, você demonstra e checa o elemento vocabulário que é esperado você verificar no IELTS, tudo bem? Igualmente, escrever com suas próprias palavras, não de uma forma robótica. E quando a gente fala de forma robótica, estamos falando de você literalmente copiar vocabulário do tema para estruturar a sua produção. Não copie o tema, ou seja, então voltando àquele tema de referência nosso aqui, idealmente, em nenhum momento da nossa produção vamos ter repetido nenhuma sentença ou palavra que aqui se encontra, tudo bem? Idealmente, quanto mais estivermos utilizando sinônimos e paráfrases, melhor, tudo bem? Não utilizando nenhuma palavra do tema. Perfeito. Agora aqui, indo para o elemento de administração de tempo, time management. São 2 pontos somente, mas muito importantes. Primeiramente, sempre pratique com um relógio e se condicione a fazer a produção entre 17 e 18 minutos. Em outros vídeos já falamos que Task 1 General Training buscamos ter 20 minutos, ou o exame sugere que você leve 20 minutos. O exame sugere 40 minutos no Task 2 e 20 minutos no Task 1. Mas a minha sugestão é que você se condicione para fazer a sua produção Task 1 entre 17 e 18 minutos, tudo bem? É mais do que tempo suficiente para você fazer uma sólida produção Task 1, considerando uma produção de, por exemplo, 180 palavras, tudo bem? Não é uma produção grande. Para você ter ideia, um artigo de site de notícias bem pequeno tem a média de 400 palavras. Ou seja, estamos aqui falando de uma produção, portanto, que é menos da metade de um pequeno artigo jornalístico em um site como G1, por exemplo. Então, definitivamente não estamos falando que o IELTS tem produções grandes, muito pelo contrário, são produções bem pequenas. Então, eu sei que nas suas primeiras práticas vai parecer impossível porque você está neste processo de criação, mas à medida em que você vai tendo consistência e vai tendo as suas produções sendo feitas e idealmente vai recebendo feedback externo, seja de profissionais como da nossa instituição ou de outras instituições ou outros professores, você vai se condicionando e vai percebendo que é completamente possível fazer uma produção entre 17 e 18 minutos, tudo bem? E um ponto aqui também final que eu gostaria de trazer e que eu acho muito importante ser trago e eu não vejo sendo mencionado de forma nenhuma por ninguém é isso daqui. Simule o caos do exame. Faça produções em ambientes mais distrativos. Essa questão do caos é muito importante. Por quê? Você está se preparando para o exame no seu quarto, por exemplo, ou no seu escritório, ou em talvez uma biblioteca, não é? Ou seja, um ambiente muito organizado, muito ali silencioso.
O problema é que no dia do seu exame, você não vai ter as coisas acontecendo assim. É óbvio que o exame não vai acontecer de uma forma desorganizada. Mas você vai estar fazendo exame com outras pessoas, elas vão estar fazendo barulho. Se você estiver fazendo o exame à mão, você vai estar entrando numa sala com dezenas de outras pessoas. E se você está fazendo o exame no computador, você vai entrar num laboratório de informática, onde que você vai ter ali, talvez, umas 10 outras pessoas com você. Ou seja, você vai ter gente com você o tempo todo, e essas pessoas vão deixar caneta cair no chão, elas vão tossir, elas vão espirrar, elas vão fazer alguma coisa que, se você é alguém que está ali nervoso e tem essa fazendo exame, que é uma questão inevitável, ou até mesmo se você é alguém que genuinamente tem déficit de atenção, às vezes você pode ter uma circunstância acontecendo que tira o seu foco completo no exame. E isso, diga de passagem, se aplica para todos os exames, não somente o writing, mas também o listening. É crítico você fazer em ambientes onde você pode ser distraído. Por quê? Se você, de fato, se deixa levar por alguma distração, mesmo que seja por alguns segundos, você vai ter reais problemas porque no momento do exame você vai ter o áudio continuando e o áudio não repete. Então, aqueles segundos que você está se focando em outra coisa sem ao menos perceber, o áudio já passou, as respostas foram dadas e você não identificou o que você precisa. Por consequência, quanto mais você se condicionar ambientes distrativos para fazer o exame, melhor. Então, se você está estudando em casa, ao invés de você sempre fazer todos os seus simulados fechado no seu quarto, vá para um ambiente na sua casa onde que você sabe que você pode ser distraído. Por exemplo, vá ali na mesa da cozinha, enquanto outras pessoas estão usando. Vá na mesa da sala, onde que sempre tem gente passando. E você sabe que pelo fato delas passarem você pode ser distraído por conta disso. Crie uma resistência em seu foco com a repetição. Não vai ser uma coisa fácil no começo e no curto prazo pode parecer que é contraproducente porque você está nem ao menos conseguindo respeitar o tempo que o exame fala, não é? Mas quando você cria essa resistência, depois as coisas fluem muito melhor. E no dia do seu exame você vai ver que as coisas não vão acontecer tão bonitinhas quanto acontecem no seu quarto, tudo bem? Então, essas são as referências que eu gostaria de trazer para você a princípio, quando estamos falando desses dois elementos que foram aqui tragos, tudo bem? Estrutura e tempo. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.